Olá, estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, a Viviana. Tudo bem, Viviana? Muito bem. Então, nesta aula de nivelamento, que nós iremos revisar os conteúdos aí do 7º ano, né? Nós vamos falar então sobre o Brasil no mundo através dos mapas. Então, de um modo geral, nós vamos revisar, né, como que o Brasil se localiza no mundo, o tamanho populacional do nosso país, comparado com outros países, assim como também, por exemplo, nós vamos ver o tamanho territorial do Brasil comparado com o de outros países, ok? Que é um conteúdo de 7º ano que nós iremos revisar nesse momento para ver um nivelamento de conhecimentos para nós adentrarmos ao 8º ano, tá bom? Então, vamos acompanhar então? Vamos lá. Então, olha só, o objetivo então desta aula é identificar as características, né, do nosso país, do Brasil, em relação ao mundo através dos mapas, né, que são as representações cartográficas da superfície do planeta, né, do espaço geográfico, ok? Muito bem, vamos refletir então, né, como que nós podemos localizar o Brasil no planeta. Então, quais são os pontos de referência, né? A linha do Equador, a linha do meridiano de Greenwich, são duas importantes fontes de referência para que a gente possa localizar o nosso país no mundo. Muito bem? Então, olha só, mas afinal, como localizar um território, né? Então, os mapas ajudam muito, né, quando a gente vai localizar um território. E os mapas têm pontos de referências, como já citei anteriormente, né? Uma linha imaginária como a linha do Equador, que divide o mundo em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Assim como também a linha do meridiano de Greenwich, que é uma linha imaginária na vertical, que dará referência em lado seu aí, né, direito, o Oriente e o lado esquerdo, o Ocidente, ok? Então são pontos aí que nos ajudam a se referenciar. Então é importante saber que a localização costuma depender então de um quadro de referência. Nesta aula, então, vamos usar os mapas como referência para identificar algumas características do Brasil, ok? Muito bem. Então, olha só, o Brasil no mundo, então, através dos mapas. Vamos falar, então, da questão do tamanho territorial do nosso país. O Brasil está em 5º lugar no ranking dos maiores países em questão de tamanho territorial, de área territorial. Então, o Brasil tem cerca de 8,5 milhões, né, de quilômetros quadrados, olha só. Então, o nosso país, está pintado de verde aqui nesse mapa, ele tem o 5º maior território do planeta. Então, o nosso país é um tamanho, inclusive, comparado com de continentes, como o da Oceania, né? Por isso que nós chamamos o Brasil de um país continental, tá bom? Muito bem. Perdendo para quem, né? Já nós vamos ver quais são os outros que são maiores que o Brasil. E também tem 4 fusos horários que cortam o Brasil. Nossos fusos horários, você já sabe, né, que são faixas na superfície do planeta, né, imaginárias, em que cada uma dessas faixas tem 15 graus de ângulo, né? E dentro dessa faixa tem 1 hora. Então, a cada faixa, à direita você avança, né? A partir do meridiano de Greenwich, você avança 1 hora a cada faixa, e à esquerda você diminui 1 hora, tá bom? Porque a Terra gira da esquerda para a direita. Então, a questão da claridade, né, da luz do Sol, então, no caso, vem do Oriente em direção ao Ocidente. Por isso que, por exemplo, a bandeirinha lá do Japão tem um símbolo, né, um Sol nascente. Porque o Japão é o país mais a Oriente que tem, né? Então, por isso que é um país oriental, tá bom? Então, esses 4 fusos horários dentro do nosso território, né, formam aí 4 diferentes horas dentro do nosso país, beleza? E o nosso país tem cerca aí de 212, depende do ano que você pega, 214 milhões de habitantes. Você é um dos 214, 212 milhões de pessoas que moram no Brasil. O Brasil atualmente está em 6º lugar no ranking de maiores populações. Já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o país em questão, né, abriga uma grande diversidade natural e sociocultural. Estamos falando então do nosso país. Então o Brasil tem aqui, né, muitas belezas naturais, desde a região amazônica, passando pelo litoral do Nordeste, os campos lá do Rio Grande do Sul, passando então pela região do Cerrado, né, no centro do Brasil, né, e a Mata de Araucárias, né, na nossa região do sul do nosso país, tá bom? Muito bem. E a questão sociocultural também, tem muita variedade de culturas, né? Desde a cultura cabocla, a cultura do pessoal do Nordeste, né? Do sertanejo, enfim, são vários tipos de culturas, a cultura indígena, tá bom? Muito bem.
E aqui temos então o ranking, né? Qual é o maior país do planeta em área? Então a Rússia está disparadamente em primeiro lugar, com seus 17 milhões de quilômetros quadrados, né? Seguido pelo Canadá, que tem um pouquinho menos aí, com seus, arredondando aí, 10 milhões de quilômetros quadrados. Depois vem a China, que é a localização da China, com seus 9 milhões e meio, né, arredondando aí, de quilômetros quadrados. Aí vem os Estados Unidos, que tem aí a quarta posição, por conta então do Alasca, né? Somando com o Alasca e com o Havaí, que pertence ao território dos Estados Unidos da América. Aí sim vem o Brasil com seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? É o quinto maior território do planeta, em que é dividido em estados, é o nosso país, e também em regiões, né? Região Norte, Nordeste, região Centro-Oeste, região Sul e a região Sudeste, tá bom? Muito bem. Então, através desse mapa, né, é possível observar então que o Brasil está entre os 5 maiores países do mundo. É um privilégio brasileiro, então, né, ter então um território desse tamanho. Qual é uma vantagem, né? É uma vantagem que nós temos muitos recursos minerais, né, dentro do nosso vasto território, desde petróleo até passando pelo ouro, diamante, tá bom? Muito bem. E aqui nós temos um mapa, repare que ele é um mapa um pouquinho esquisito, né, à primeira vista. Por quê? Porque é um mapa do tipo anamorfo, ou seja, ele é sem forma, né, sem a forma original da superfície do planeta. Olha só, então um mapa anamorfo, né, ele tem uma anamorfose, ou seja, uma distorção da forma. Ele vai mostrar então que nesse caso, cada país de acordo com o número da população. Então repare, no ranking a China está em primeiro lugar, olha lá. Então a China não é assim o formato do território, né? Mas por conta dessa quantidade maior de população, né? 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, faz com que o mapa da China fique nessa situação aqui, na questão aí de população. Aí seguido da Índia, com seus 1 bilhão e 250, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, ok? Seguido aí também por Estados Unidos da América, né? Em seguida, depois a Indonésia, em quarto lugar, seguido então por um país que acabou de passar o Brasil aí na questão de população. Você sabe que país é esse? Repare no mapa, né? O Paquistão. O Paquistão, recentemente, a partir do ano 2020 aí, ele passou então a assumir a 5ª posição no ranking de maior população do planeta, tá bom? Aí sim vem o Brasil, aqui está a posição do nosso país, né? Que então tem seus aí 212 a 214 milhões de habitantes, beleza? Muito bem. E aqui nós temos um outro mapa, olha só que curioso, né? Mostrando países que têm mais armas nucleares, né? Bombas atômicas, né? Na questão aí na questão bélica. Repare que a Rússia está em primeiro lugar, porque ela herdou muitas armas nucleares da antiga União Soviética, né? Formada por 15 países, que hoje se desintegraram. Então a Rússia está em primeiro lugar em número de bombas atômicas, seguido, claro, pelos Estados Unidos da América. Olha como é que o mapa fica distorcido, né? Só esses dois países juntos, né, passa de 90% do número de bombas atômicas que existem no planeta. Seguido aí por países como França, Reino Unido, a Índia, a China, que também tem armas nucleares, assim como também a Coreia do Norte, que também tem, e assim vai, né? É um grupo aí de uns 12 países aproximadamente que tem. O Paquistão é um deles também, tá bom? O Brasil, ele tem potencial para ser um país nuclear, mas nós usamos a nossa tecnologia nuclear para um fim pacífico, que no caso o Brasil utiliza para fazer então energia elétrica, né, por meio das usinas nucleares que existem lá no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, tá bom? Muito bem, então aqui no caso o Brasil não está representado, né? Por isso que vocês veem o Brasil nessa forma assim, né? Bem delgada, né? Bem diferente. Muito bem, vamos lá. E aqui nós temos mostrando aqui um gráfico em que os países que têm mais acesso à internet, né? A população tem mais acesso à internet. Repare que o Brasil tem aí no mapa, olha só, cerca de 70% da população que tem acesso à internet. Você provavelmente é um deles, né? Se você está assistindo aí por meio da internet, tá bom? Pode ser por meio do celular, por meio da TV, essas TVs smart, né? Que tem acesso à internet, pode ser por meio do computador, mas, enfim, tem acesso à internet, tá bom?
Mas os países que mais têm, olha só, a Noruega, a Nova Zelândia, o Reino Unido, o Japão e os Estados Unidos da América lideram aí o ranking dos países que o índice da população, né, é bem maior que tem a conexão de internet, tá bom? Então são essas as situações aí no mundo. Repare que a África, de um modo geral, tem menos acesso, né? A população tem menos acesso à internet. Muito bem, vamos então para a nossa primeira atividade. Então nós falamos aqui então de um modo geral aí dos aspectos de número de população, falamos aí do número, tamanho territorial. Então agora nós vamos propor o seguinte, olha só, analisando as características territoriais e populacionais do Brasil, apresentadas até aqui, cite e explique algumas vantagens do Brasil, né, no cenário internacional quanto a essas características. Quais? Território, tamanho de território e população. Por que o Brasil tem uma vantagem ou uma desvantagem de ter um território desse tamanho? Por que o Brasil tem uma vantagem ou uma desvantagem de ter uma população desse tamanho? Então responda aí no seu caderno e em seguida retornaremos com a correção. E aí, meus bons alunos, conseguiram responder então por que o Brasil, né, tem vantagens ou desvantagens quanto ao seu tamanho territorial e também ao seu número de população? Vamos aqui então para a nossa resposta sugestiva. Vamos ver então? Olha só. Olha só, o Brasil então figura entre os 5 maiores países do mundo, né, em questão de território. Então, o Brasil é o 5º maior país no mundo de forma territorial, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Uma vantagem disso é que o Brasil, por exemplo, né, tem uma ampla área para agricultura e pecuária, exportando então, por exemplo, carne para países como a Rússia, para a China e também, né, podendo exportar como soja, né, que é um produto agrícola, para a China e Europa também, tá bom? São exemplos. E uma das vantagens de ter o número da população grande é porque nós somos um grande mercado consumidor. O Brasil, então, importa produtos industrializados de outros países, por exemplo, porque nós temos um grande mercado consumidor aqui, né, com seus 212, 214 milhões de habitantes. Uma das desvantagens desse grande número de população é que muitas vezes uma boa parcela da sociedade, né, está dentro da faixa de população considerada, né,
pobre, né? Uma população que sofre carência aí de alimentação, né? E outros tipos de recursos que o ser humano precisa no seu dia a dia. E uma das desvantagens, né, quanto ao tamanho territorial é quanto, por exemplo, a questão de vigilância das fronteiras, né? Muitas vezes entra drogas e armas, né, de forma ilegal no nosso país, mesmo tendo a vigilância aí sobre a Amazônia com as aeronaves da Força Aérea, né, e assim por diante, ok? Então vamos adiante aqui. Muito bem. Agora vamos falar na questão da localização do nosso território. Repare então nesses dois mapas. O mapa da esquerda, a linha do Equador, que é essa linha vermelha aqui no meio, é o ponto de referência, que ela vai dividir o mundo em dois hemisférios. A parte em verde é o hemisfério norte e a parte amarela é o hemisfério sul. Pergunto para você, a maior parte do nosso território aí, do Brasil, está no hemisfério norte ou sul? Então você respondeu corretamente, você respondeu aí hemisfério sul, né? 92% aproximadamente do nosso país, 93%, está dentro da região sul do nosso país, tá bom? E a menor parte, como Roraima, o Amapá e um pedaço do Amazonas e do estado do Pará, se não me engano, também estão aí dentro dessa zona norte do nosso país, mas é a menor partezinha, tá bom? Muito bem. Então, olha só para o outro mapa aqui, né? Então, temos a linha agora de referência, o meridiano de Greenwich. Ele vai dividir o mundo, então, essa linha imaginária, em hemisfério oriental, que é o seu lado aí direito, e o hemisfério ocidental, que é o lado esquerdo aí para você, tá bom? Que no caso é o leste do planeta, né? E o lado direito aí é o lado, oeste, né? E leste, o seu lado direito, ok? Então, baseado nisso, olha a localização do Brasil e te pergunto, quantos por cento do nosso território está dentro do hemisfério ocidental? Você respondeu corretamente, se você colocou aí 100% do Brasil, né? Está dentro do lado aí ocidental do nosso planeta. Ou seja, o Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, 100%, ok? Então, localizamos o Brasil em questão de hemisférios, hemisfério norte-sul e hemisfério leste-oeste. Muito bem? E aqui vamos falar agora, então, do Brasil no contexto da América do Sul. Então, o Brasil, então, é um dos países da América do Sul, né, que é uma parte da América, é um dos 3 subcontinentes, né? Nós vamos ver aqui, então, que o Brasil é o maior país da América do Sul. E ele tem vizinhos, como, por exemplo, vamos ver no mapa aqui, então o Brasil tem aí, ó, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela e as 3 Guianas, que são países aí que fazem fronteira com o Brasil, ok? Mas 2 aí não fazem fronteira com o Brasil na América do Sul. Você sabe me responder quais são? Então você respondeu corretamente, né? Se você respondeu aí, ó, o Chile e o Equador, que são países que pertencem à América do Sul, mas que não têm contato com o território brasileiro, né? Ou seja, não faz vizinhança com o Brasil, beleza? Muito bem, vamos à frente. Aqui temos um mapa agora mostrando as zonas climáticas, as zonas térmicas do nosso mundo. E isso tem a ver com o seguinte, o nosso globo terrestre, né, já acabei de dizer, né, é redondo, é um globo. E à medida que a luz do Sol bate na superfície, ela esquenta de forma desigual a superfície do planeta. Próximo à linha do Equador é mais quente, porque a luz bate, ó, mais reta, incide mais. E à medida que vai em direção aos 2 polos, vai esfriando à medida que vai em direção aos polos. Por isso que o polo norte e sul são gelados. Muito bem, baseado nisso, repare que o Brasil, a maior parte dele está dentro de uma zona quente do nosso planeta, né? Dentro da zona, em laranja aqui, ó, zona tropical. Está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que são essas linhas tracejadas aí que você está vendo no seu mapa, tá bom? Então o Brasil é um país quente no geral. A menor parte, né, que é onde está, por exemplo, Curitiba, né, a capital do estado do Paraná, está dentro da zona subtropical do nosso planeta, ou seja, está um pouquinho ao sul dessa linha aqui do Trópico de Capricórnio. Então, portanto, no geral é mais fria, né, em relação, por exemplo, a Brasília, que é a capital federal, tá bom? Muito bem. Agora vamos propor, aqui então tem um resuminho, né, daquilo tudo que foi falado até aqui, né, quanto a por que o Brasil é um país tropical, tá bom? Vamos aqui então à nossa segunda atividade. Vamos ver aqui então que a proposta aqui é a seguinte, repare no mapa. Observe então as zonas térmicas, né? Repare, responda o seguinte, a proposta aqui é, observando o mapa das zonas climáticas e a localização do Brasil,
explique por que o nosso país, então, é predominantemente quente. Então, baseado no que já foi proposto aqui, né, você vai responder com as suas palavras por que o Brasil é um país predominantemente quente. Responda aí no seu caderno e retornaremos a seguir com a correção. Então, meus queridos alunos, conseguiram colocar então no seu caderno por que o Brasil é um país, no geral, quente? Inclusive tem aquela música, né, da música popular brasileira. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Já ouviu falar dessa música? Pesquisa aí se você tiver acesso à internet, né? É uma música bem bonita. Então, olha só, vamos para a nossa resposta sugestiva? Repare de novo no mapa, né? Então, olha só, o Brasil está dentro de uma zona intertropical. Ou seja, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. E ali a luz do Sol bate com maior incidência, ela acerta, né, com um ângulo de mais ou menos aí 90 graus a superfície do nosso planeta. E isso faz com que esquente mais. Então, olha só, na nossa resposta sugestiva, né, o Brasil é um país com climas predominantemente quentes, né, os climas tropicais, tropical úmido, tropical continental, tropical litorâneo e assim por diante. Por quê? Porque a localização dele está, em maior parte, né, dentro dessa zona que no mapa está pintada de laranja lá para você. Na zona tropical, ou então também chamada de zona intertropical, tá bom? Onde recebe então maior incidência da luz solar, o que faz com que existam climas tropicais e climas equatoriais em nosso planeta, no caso em nosso país, tá bom? Muito bem, e aqui nós temos então a retomada, né? O que nós falamos durante essa aula? Falamos então
quanto ao tamanho do nosso país, baseado em mapas, né? Também a questão da população, né? O tanto de população que nós temos, comparado com outros países. Então, é o Brasil no contexto mundial, quanto à localização e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado, então, desta aula. Voltamos no nosso próximo encontro.